Tá aí uma pergunta boa. Por que Israel é tão perseguido? Porque existem países que não reconhecem que Israel é um Estado soberano, democrático e livre para existir. Muitos países árabes não consideram isso, e desde quando Israel teve a sua reindependência em 1948, os países árabes realmente declararam guerra a Israel. Então é uma questão complicada. Eu aprendi que não existe pergunta burra, toda pergunta é relevante, tá? Sim, existem judeus negros, existem judeus etíopes, existem judeus africanos, tá? Aquele estereótipo, né, do judeu, europeu, enfim, é um dos estereótipos, mas não é regra geral. Com certeza, existe uma comunidade judaica muito grande, etíope, inclusive em Israel. Essa pergunta eu posso responder com propriedade, porque eu fui para Israel em 2010 pela primeira vez, e $1 estava R$ 2 lá em 2010. Olha só, e o dólar em relação ao shekel, que é a moeda israelense, desde lá de 2010, quando eu comecei a acompanhar de fato Israel, se permanece estável. Então a economia de Israel é uma economia estável. A moeda israelense, o shekel, é uma moeda estável perante o dólar, se comparado ao real, por exemplo. Nós brasileiros perdemos muito poder de compra. Se você quiser morar como estudante ou visto de trabalho não sendo judeu, né, não tendo ascendência judaica, você vai precisar de um visto de estudante ou de trabalho. Mas se você tiver origem judaica, você consegue fazer a Aliyá, a imigração a Israel, tá? Sempre quando essa pergunta aparece, eu respondo da seguinte forma: tudo é difícil, porém, se você tiver um caminho pavimentado, fica mais simplificada a situação. Comece o seu hebraico aqui, ó. Clique nesse link e veja as informações do meu curso de hebraico. Olha só, Gideon. Uma curiosidade é que não existe esse som de J, Gideon, em hebraico. Então nós falamos Gideon em hebraico. O judaísmo é uma religião que, em geral, se transmite familiarmente, né? Então, por exemplo, aos 8 dias de vida acontece o Brit Milá, que é a circuncisão. Aos 12 anos, para o menino, acontece o Bar Mitzvah. Só que alguém que não nasceu em berço judaico pode se tornar um judeu se convertendo. Porém, esse processo é muito rigoroso e tem que fazer por uma instituição judaica séria, tá? Então o judaísmo é uma religião. Não há pronúncia para o tetragrama sagrado. O tetragrama era pronunciado apenas uma vez ao ano pelo sumo sacerdote no dia de Yom Kippur. Esse nome se perdeu, e quando os judeus vão orar e veem o tetragrama, eles substituem por Adonai ou Hashem. Então, eu recebo muito essa pergunta, né, dizendo desses testes de DNA e tudo mais, só que é o seguinte, isso não comprova, apenas o teste de DNA não comprova que você pode migrar a Israel. Para você fazer uma imigração a Israel, para saber se você tem direito, né? Primeiro, você tem que ser de família judaica, né? Isso é passado de geração a geração. E depois você tem que entrar em contato com o telefone da agência judaica. Existe um telefone global da agência judaica, é só você pesquisar na internet, tá? Mas o teste de DNA não comprova, não faz essa comprovação para imigração para Israel. Então, em Jerusalém existem 2 túmulos de Jesus. Existe o Jardim do Túmulo, né? Jardim do Túmulo, onde geralmente os cristãos protestantes vão.
os evangélicos, enfim. E existe a parte, vamos dizer, católica, que é aquela igreja que tem ali o túmulo de Jesus também. Então, assim, é complicado você dizer aqui ou foi ali. Então, em Israel tem bastante dessas questões, né? Vários locais que dizem que é determinada coisa, não é, ou existe mais de um. Então tem que ficar ligado. Yaakov, olha só, coloquei aqui, ó. Yaakov não significa enganador. Não significa, não faz sentido essa definição. Até porque hoje existem vários Yaakovs. Então, por exemplo, você queria colocar o nome do seu filho como de Jacó ou Yaakov, significando enganador? Não, né? Então isso não é verdade. Isso é uma interpretação errada do nome de Jacó. Yaakov, a raiz desse nome significa persistência, persistir.